Bom dia. Bom dia, pessoal. Bora rezar, meu povo, que a gente deu conta de fazer essa quaresma. Estamos terminando hoje, encerrando a nossa quaresma de São Miguel. Eu tô cheia de papel aqui, tô toda embananada. Bom dia, gente, como vocês estão? Bora encerrar nossa quaresma. Quem como Deus, ninguém como Deus. Vamos rezar então e entregar para o Senhor todas as nossas intenções mais uma vez. Já agradecendo ao Senhor por a gente ter dado conta de chegar até aqui, né? Que a gente veio, que veio. Olha, eu achei que foi rápido. Para mim, essa quaresma, esse ano, passou voando. Ano passado eu achei bem mais pesada, bem mais difícil, mais arrastada, assim, né? Mas esse ano parece assim que passou voando. Já tá com saudade de novo, Thalita? Ainda nem terminou, Thalita. Que é isso? Que é isso, guria? Vamos rezar então? Bora rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse tempo de quaresma. Por a gente ter dado conta de chegar até aqui, Senhor, por todas as graças, por todos os direcionamentos, por tudo que Tu fizeste na nossa vida, Senhor, ao longo desses mais de 40 dias de oração, de penitência, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por toda a paz que foi derramada, por toda a graça recebida, por toda a orientação que Tu nos destes. Nós somos gratas, Senhor, por isso. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por todos os frutos que nós vamos colher das sementes que nós lançamos nesse tempo, Senhor. Os frutos que nós vamos colher lá na frente. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós queremos, mais uma vez, encerrando essa nossa quaresma, Senhor, clamar o Teu preciosíssimo sangue sobre nós, sobre a nossa mente, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, nosso trabalho, entregando cada um dos nossos familiares, Senhor, nosso marido, nossos filhos, os pais, irmãos, todos os nossos familiares, colocamos debaixo do Teu preciosíssimo sangue, colocamos debaixo do Teu preciosíssimo sangue a nossa casa, os nossos ambientes de trabalho, os nossos meios de transporte, as estradas e ruas que nós vamos andar, as escolas e creches dos nossos filhos, e clamamos, Senhor, que o Teu sangue seja para nós libertação, livramento, nos livre de todos os males e perigos físicos e espirituais. Venha em nosso socorro, Senhor, com Teu preciosíssimo sangue. Clamamos também, Jesus, pela intercessão da Virgem Maria e de São Miguel, a graça do Espírito Santo movendo a nossa mente, movendo o nosso coração, movendo as nossas atitudes, nos movendo em direção à santidade e à Tua vontade. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo sobre os nossos pensamentos, vem Espírito Santo sobre aquilo que sentimos, vem Espírito Santo mover nossas decisões, vem Espírito Santo transformar nossa mentalidade, convencer nosso coração a respeito da verdade, vem Espírito Santo sobre cada um de nós que tem rezado, que tem clamado, que tem pedido nessa quaresma. Dá-nos a graça da conversão, do arrependimento dos pecados, da mudança de vida. Vem Espírito Santo nos ensinar a amar, vem Espírito Santo nos ensinar a servir, vem Espírito Santo nos tirar do egoísmo, vem Espírito Santo direcionar nossas relações, vem Espírito Santo direcionar a educação dos nossos filhos, vem Espírito Santo conduzir as nossas finanças, nos ensinar a conduzir as finanças, a nossa vida profissional. Vem Espírito Santo em todas as frentes da nossa vida, tomando agora a dianteira, tomando agora o domínio. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós não queremos mais fazer nada sozinhos, nós queremos andar em comunhão contigo, Espírito Santo. Queremos ser guiados pela Tua voz. Queremos tomar decisões guiadas pela Tua voz, pela Tua unção. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.
E mais uma vez nós entregamos a São Miguel nessa quaresma todas as nossas intenções. Entregamos tudo aquilo que nós escrevemos na nossa lista de intenções, já agradecendo pelas graças recebidas, já agradecendo pelas graças que iremos receber, por aquelas graças que nós recebemos a semente delas nesse tempo de quaresma, por todo o direcionamento de oração que vai nos trazer lá na frente a realização de muitas graças e milagres. Nós entregamos cada uma das nossas intenções, nós entregamos os nossos familiares, as pessoas que nós temos orado, as intenções pessoais, as intenções dos nossos familiares, os casamentos, todos os casais que necessitam da intervenção de Deus, que precisam da restauração de seus casamentos, de seus matrimônios, da restauração do amor, a restauração conjugal completa. Nós clamamos a São Miguel Arcanjo, mais uma vez nessa manhã, que desça o combate em favor dos matrimônios. Entregamos a São Miguel as crianças, os jovens, os adolescentes e clamamos a São Miguel que venha defender a infância e a juventude dos nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados. Clamamos a São Miguel que defenda-os do mal, dos males, do perigo, da ideologia de gênero, da depressão, da ansiedade, do adoecimento psíquico e espiritual, da revolta contra Deus, da revolta contra a família. Que São Miguel Arcanjo venha defender as nossas crianças, os nossos adolescentes, a juventude dos vícios, da pornografia, do erro, do afastamento de Deus, da condenação eterna, do suicídio. Nós clamamos o livramento de todos os males e perigos físicos e espirituais, as más amizades, as más influências. São Miguel Arcanjo, defende nossos filhos no combate. Entregamos a São Miguel, a Virgem Maria também, todos os enfermos, todas as doenças, todas as pessoas que nós temos orado, aqueles que têm sofrido de enfermidades, as nossas 3 listas de intenção da Semana dos Enfermos, as enfermidades que vivemos hoje, nós e nossos familiares, tudo aquilo que nós precisamos de cura hoje. Entregamos a São Miguel também, clamando a libertação e a cura de todo comportamento hereditário, de toda doença hereditária, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é doente, tudo aquilo que é enfermo, que São Miguel venha em nosso socorro, nos alcançar a graça da cura e da libertação. Também de todos os traumas, de dores interiores, de travas interiores, de medos, de fobias, de pânicos, de ansiedade, de depressão. Nós clamamos a São Miguel Arcanjo que venha em socorro de todas essas enfermidades, trazendo a cura. Entregamos os cuidadores, entregamos os familiares das pessoas doentes, dos enfermos, das pessoas que sofrem com depressão. Nós clamamos que São Miguel Arcanjo venha em socorro dessas famílias. Clamamos a São Miguel também, entregamos nas mãos de São Miguel a nossa vida profissional, financeira, as finanças e toda a parte profissional de todos aqueles que nós estamos rezando, da nossa família, todos que se recomendaram às nossas orações, desempregados, endividados, pessoas que necessitam da intervenção de Deus nessa área. Clamamos a São Miguel a graça da restauração, da maturidade, do amadurecimento, da santidade nessa área das finanças. Clamamos a São Miguel que venha quebrar todo o mal hereditário, toda a maldição, todo o voto íntimo, trazendo libertação também espiritual à vida profissional e financeira. Entregamos a São Miguel da mesma maneira e mais uma vez a Virgem Maria, todos os casais que desejam engravidar, todos aqueles que têm pedido a graça da gestação, pedindo a São Miguel essa graça de gerar a vida. Entregamos aqui todas as grávidas, todas as mulheres grávidas, no momento do parto, os seus bebês ainda no ventre. Pedimos a graça a São Miguel da defesa dessas gestações, da saúde. Entregamos também todas as mulheres que sofreram perdas, abortos espontâneos. Pedimos a São Miguel que venha trazer o consolo do coração, o consolo para bem viver esse momento de luto, saber entregar essa dor para Deus, superar esse momento de dor, de aflição com a família, que o retorno da esperança também venha ao coração dessas mulheres, desses casais, dessas famílias que sofreram perdas.
Nós entregamos tudo isso e todos a São Miguel Arcanjo. E por fim, entregamos a São Miguel a nossa nação brasileira, todas as realidades espirituais envolvidas nas nossas eleições esse domingo. Clamamos a São Miguel que venha defender o nosso Brasil, venha defender a nossa fé, venha defender as nossas famílias, tudo aquilo que passa pela situação política do nosso país. Entregamos os poderes legislativo, executivo, judiciário. Clamamos que São Miguel Arcanjo, que a milícia celeste venha combater em favor da nação brasileira, extirpando todo o mal, todo o perigo, tudo que ameaça as nossas famílias, tudo que ameaça a nossa fé, a nossa religião, a santidade das nossas famílias, a liberdade religiosa do nosso país. Nós clamamos a São Miguel Arcanjo que levante a sua espada e com a milícia celeste venha em socorro dos brasileiros, que a Virgem Aparecida estenda seu manto sobre a nação brasileira, nos livrando do comunismo, nos livrando de todos os males e perigos espirituais, físicos. Que Nossa Senhora defenda a nação brasileira. Augusta Rainha do Céu, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes. Enviai vossas legiões celestes, para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós tereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova
e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meu povo. Então, chegamos no final, né? Chegamos no final da nossa quaresma. Eu tava dando uma olhada agora em tudo, né? Que a gente viveu nesses mais de... A gente começou 15 de agosto, né? Tá terminando hoje 29 de setembro. São mais de 40 dias, né? Contando ali os domingos que a gente acaba por não fazer a penitência. Foram 34, hoje a gente tá completando, né? 34 lives de muitas orientações de Deus, né? Eu gosto muito de ver assim, como cada campanha de oração, sabe? Cada vez que a gente vai rezar, por exemplo, essa quaresma agora, né? Ela teve um direcionamento, assim, né? Uma linha que veio desde a primeira live que Deus vem puxando até o final. São muitas orientações, várias, a gente separou por semanas de oração, por intenções específicas, o que eu acho que foi muito bom, né? Porque a gente ia ali focando a nossa oração, aprendendo a rezar por algumas coisas, né? Deixando Deus falar com a gente, de repente, áreas da nossa vida que a gente não estava muito atento, que a gente não é muito acostumado a rezar. Então, tudo isso nos forma, tudo isso nos forja, né? Mas uma das coisas que eu percebi, gente, desde a primeira live até aqui, né? É quanto Deus nos pediu ordem na nossa vida, né? O quanto Deus mandou a gente ordenar as coisas em tudo aquilo que Ele nos trouxe, né? A primeira live, né, eu falei sobre São Miguel Arcanjo, o significado do nome de São Miguel, né, que é quem é como Deus, né, quem como Deus. E a gente declarou naquela primeira live, ninguém como Deus, ninguém é como Deus, ninguém é maior do que Deus, ninguém é mais poderoso que o nosso Deus, né, nosso Deus é todo poderoso, sobre toda a nossa vida, todas as nossas intenções, quem como Deus? Ninguém como Deus. Deus é todo poderoso, né, para vir em socorro das nossas dificuldades, das nossas dores, para nos dar força, para nos sustentar, né? E eu quero trazer uma palavra para a gente encerrar hoje, né? A nossa quaresma, para nos deixar com um norte. Muitas coisas que a gente rezou aqui durante esses 40 dias, né? Essa quaresma, muitas coisas que Deus nos orientou são sementes, né? Sementes que foram lançadas no nosso coração. Sementes de oração, sementes de posicionamento que eu digo assim, de atitudes que a gente tem que tomar, sementes de decisões, de visão nova, de mentalidade nova. E se a gente regar e cuidar dessas sementes, nós vamos colher ali na frente as graças que nós temos buscado. Porque a nossa vida é para além dessas graças que a gente colocou, né, na nossa lista de intenção. E muitas vezes, essa listinha de intenções que você tá aí, às vezes a gente tem que rezar algumas quaresmas, né? Às vezes a gente tem que rezar alguns anos. Algumas graças a gente reza até décadas, clamando por aquela graça, né? Mas tudo que Deus faz na nossa vida, enquanto a gente reza, né? Que é o principal. É esse processo de cuidar dessa semente, de cuidar da semente do evangelho. E às vezes a gente está buscando uma graça e a gente recebe centenas de graças na busca por aquela graça, sabe? Às vezes a gente tem uma intenção da restauração do casamento, a restauração da conversão de alguém que a gente ama, de alguém que é responsabilidade nossa, um marido, um filho, um irmão, alguém que a gente está orando, né, para ser curado, para sair de um vício, para sair de uma doença, né, grave. Enquanto a gente está buscando aquela graça, a gente vai entregando a nossa vida para o Senhor e muitas outras graças são derramadas na nossa vida. E quando a gente vê lá na frente, a gente olha para trás e pensa assim, eu precisava desse processo, eu precisava passar por essa busca, eu precisava passar por todo esse caminho de busca de aquela uma graça ou aquelas graças foram o meu caminho de conversão. Foi por onde Deus entrou na minha vida. Foi por onde eu pude descobrir que Deus é maior que tudo, que quem é como Deus? Ninguém é maior do que o nosso Deus. Às vezes a gente vem buscando uma coisa e todo o processo que a gente passa naquela busca, né?
Deus vai derramando muitas outras graças, né? Muita coisa que a gente recebeu aqui foi semente de graça. E que a gente tem que cuidar, né? Mas uma coisa me chamou a atenção que foi isso da ordem, o tanto que em várias lives e principalmente nas orações, né, a gente via isso. Eu quero trazer aqui uma palavra para encerrar com vocês, que é 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 20, que conta a história do rei Ezequias. Na verdade, a história do rei Ezequias começa, ele é rei em Judá, ele reinou em Judá durante 29 anos, né, em Jerusalém. Começa no capítulo 18 a história dele, né? É uma história muito bacana. Foi um rei que andou nos caminhos do Senhor, né? Em muitos momentos, né? Ele buscou fazer a vontade de Deus. E no capítulo 20 a gente tem uma história contando que Ezequias, começa o versículo 1 diz assim: naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe: eis o que diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não sararás. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós, e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías não tinha deixado o átrio interior quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo: eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, por isso vou curar-te. Dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Vou acrescentar 15 anos aos dias de tua vida. Além disso, te salvarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria, e protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de Davi meu servo. Então disse Isaías: trazei-me uma massa de figos. Pegaram a massa, aplicaram sobre a úlcera, e o rei ficou curado. Ezequias disse a Isaías: qual o sinal de que o Senhor me curou e que poderei subir ao templo dentro de 3 dias? Isaías respondeu-lhe: eis o sinal que te dará o Senhor, para que saibas que se há de cumprir a sua promessa. Queres que a sombra se adiante 10 graus ou recue 10 graus? É fácil, replicou Ezequias, que a sombra se adiante 10 graus. Não, quero que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías orou, e o Senhor fez com que a sombra recuasse 10 graus no relógio solar de Acás. A gente tem aqui uma cura milagrosa, e além da cura milagrosa, um sinal mais milagroso ainda para comprovar a cura milagrosa que Deus já tinha feito, né? Deus agiu na vida de Ezequias de uma maneira espetacular, né? Ele foi atingido por uma enfermidade mortal, e pela boca do profeta Isaías, Deus falou: tu vai morrer. Põe em ordem tua casa, porque vais morrer, não sararás. Essa foi a mensagem de Deus para Ezequias, né? E Ezequias ora ao Senhor, né? Diz: Senhor, lembra que eu sempre andei nos teus caminhos, né? Lembra do quanto eu defendi a fé, Senhor. E ele chora abundantes lágrimas porque ele quer viver, ele não quer morrer, né? E aí, antes ainda que Isaías deixasse, né, o palácio, ele já volta para trás e já declara ali a cura, Deus já diz para ele o que é para fazer, e Ezequias já fica curado, e um milagre magnífico ainda, né, do retorno da sombra 10 graus no relógio, né, mostra o poder de Deus afirmando: eu fiz isso na tua vida, tu estás curado. Isso aqui é um milagre grandioso, né? E aí a palavra de Deus nos diz que em seguida, mais pra frente, né, ele recebe, no versículo 12, conta uma outra história. Eu tô falando em 2 Reis, capítulo 20, ele recebe a embaixada do rei da Babilônia, né, em Jerusalém, e ele começa a mostrar todos os seus bens, começa a mostrar todas as suas riquezas, começa a mostrar como ele é poderoso e como ele é forte, né, e como ele é o cara, né, ele começa a se exaltar, né, para essa embaixada da Babilônia. E aí Deus manda o profeta ir lá, e o profeta Isaías chega lá, né, e fala para ele: que te disse aquela gente? De onde vieram esses homens para te visitar?
Vieram de uma terra longínqua da Babilônia, respondeu Ezequias. Isaías continuou: que viram eles em teu palácio? Viram tudo o que há em meu palácio, respondeu Ezequias, e nada há em meu palácio que eu não tenha lhes mostrado. Então Isaías disse ao rei: ouve a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo que se encontra em teu palácio, tudo que ajuntaram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará. Serão tomados mesmo os teus filhos que saírem de ti, que tiveres gerado, para se tornarem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: o Senhor tem razão. É justo o que acabas de me anunciar. E dizia consigo: ao menos enquanto eu viver, haverá paz e segurança. O restante da história de Isaías, seus atos, grandes feitos, aqui fala, né? Onde está escrito todo o restante da vida dele. Versículo 21. Ezequias adormeceu com seus pais e seu filho Manassés sucedeu-lhe ao trono. Eu já falei sobre essa palavra aqui outra vez, tá? Em alguma campanha de oração, eu gosto muito dessa palavra, tá? Porque ela nos traz a visão de um homem, né? Um homem que é fiel a Deus, que busca a Deus, que é atingido por uma enfermidade mortal, uma dificuldade que humanamente não tinha como se dar conta. Deus intervém na vida dele, faz um milagre. Para comprovar o milagre, faz outro milagre, né? Mexendo na natureza, né? Trazendo para ele um milagre grandioso. E aí, gente, quando ele tem a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor, né? Por que essa história da embaixada da Babilônia está aqui? Porque eles chegam, a Babilônia era uma grande nação, né, naquele tempo, poderosa, rica. E Ezequias quis fazer o quê? Mostrar como ele era o cara. Não teve nada, ele disse para o profeta, não teve nada no meu palácio que eu não mostrei. Então ele quis se engrandecer. E vamos pensar o seguinte, Israel e aqui Judá, a tribo de Judá, o povo de Deus, eles engrandeciam o nome do Senhor. O Senhor é quem dava tudo para eles. Ele estava aqui nesse trono, ele estava aqui de rei, porque Deus o tinha colocado aqui. E ele estava aqui em defesa de Deus. Eles serviam a um único Deus verdadeiro. Enquanto os babilônicos e todas as outras nações tinham dezenas de deuses, esse aqui era o povo que honrava um único Deus verdadeiro. Um único Deus. E aí, quando ele tem a oportunidade e o dever de engrandecer o nome de Deus, dizendo eu sou rei de um povo que é um povo de Deus. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Tudo que é aqui é de Deus antes de ser meu. Ele diz que é dele, ele quer se aparecer, ele quer se honrar. Então Deus, que é o dono daquele reinado, que é o dono daquele povo, que é o dono de tudo aquilo, Deus colocou Ezequias lá. E aí Deus diz o quê? Para ele, tu foi arrogante, tu foi orgulhoso, tu quis tomar o meu lugar. Eu que sou o verdadeiro rei, né? Tanto que quando o profeta diz, olha, tudo que tu tem aqui que tu ficou te gabando, um dia vai ser da Babilônia, um dia eles vão invadir isso aqui e vão tomar tudo. Os teus descendentes vão ser levados para ser eunucos lá na Babilônia. O que Ezequias fala? É justo o que tu me diz, o que Deus está fazendo. É verdade, eu errei. Só que a gente não vê aqui imediatamente no comportamento de Ezequias um comportamento de arrependimento diante do reconhecimento de algo que ele fez. A gente não vê ele clamar misericórdia, a gente não vê ele clamar perdão a Deus, a gente não vê ele ir oferecer um sacrifício pedindo perdão, pedindo para Deus voltar atrás daquela sentença. Se há pouco tempo Deus havia voltado atrás numa sentença que ele orou, que ele ia morrer, por que aqui ele não orou em favor do povo? Por que aqui que ele não mudou? Por que ele não foi pedir para Deus mudar essa sentença também? Por que aqui ele não arrependeu e foi pedir perdão? Por quê? Porque ele era egoísta. Tanto ele é egoísta que ele fala assim, ó, ao menos enquanto eu viver haverá paz e segurança. Ele só se importava com ele mesmo. Extremamente egoísta. E isso é tão verdade porque a gente vai ver o seguinte. Deus disse para ele, põe em ordem a tua casa porque tu vai morrer. O que Deus quis dizer para Ezequias quando disse, põe em ordem a tua casa porque tu vai morrer, tu não vai sarar? Ora, Deus podia estar dizendo assim para ele, ó, prepara todas as coisas no reino, prepara quem vai te suceder,
prepara, orienta o que tem que ser feito, põe tudo em ordem. Põe tudo em ordem. Não deixa para que os outros se lasquem depois da tua morte. Coloque em ordem, é tua responsabilidade. Tu é o rei desse povo, tu é responsável por eles. Prepara tudo que precisa ser preparado porque tu vai morrer. E tu é responsável. Eu te dei um lugar, eu te dei um chamado, eu te dei uma missão e tu precisa cumprir com ele. Então põe tudo em ordem, porque tu vai faltar e tudo precisa ficar em ordem. Essa foi a direção de Deus. E Deus ainda diz quando cura ele que vai dar para ele mais 15 anos de vida. Então, a gente vê aqui que Ezequias, depois da cura, antes da cura, tinha coisa que não estava no lugar, ou que precisava pelo menos ser ordenada para a sua partida. Ele precisava pensar no seu chamado, na sua missão, olhar para tudo que estava fora do lugar e colocar cada coisa em seu lugar. Deus estava mandando que ele ordenasse. Aí Deus acrescenta 15 anos da vida dele. Se Deus mandou ele ordenar, gente, é porque tinha coisa que estava em desordem, certo? Se Deus mandou ele preparar as coisas, é porque tinha coisa que estava fora do lugar, precisava ser organizado. Ele sabia que ele tinha mais 15 anos de vida. Então, de certa maneira, ele tinha um tempo para ordenar as coisas para que o próximo rei, para que o filho dele, para que quando ele entregasse o reino a alguém, tudo estivesse preparado. Ele tinha agora, não mais dias, de repente, ou meses de vida, mas ele tinha 15 anos para colocar. Ele tinha agora 15 anos para colocar tudo em ordem. E daí, qual é o grande problema? É que ele estava pensando em viver só para ele. Tanto que depois ele quer se aparecer, tanto que ele não reza em favor do povo dele, ele não pede para Deus livrar o povo dele daquela sentença. O que ele faz? Ele é egoísta e pensa nele. Ao menos enquanto eu viver, haverá paz e segurança, porque Deus tinha prometido isso para ele. Então ele não tenta mudar a sentença para o povo, ele só pensa nele mesmo. E Ezequias vai pensando aqui com certeza assim, ó, tem tempo para arrumar isso, tem tempo para arrumar aquilo. E sabe por que a gente vê que ele morre e ele não ordena nada? Porque a consequência vem depois. Capítulo 21, Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Fez mal aos olhos do Senhor. Fez mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações dos povos que o Senhor tinha despojado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído. Erigiu altares a Baal. Esculpiu o ídolo de madeira Será, semelhante ao que tinha feito Acabe, rei de Israel. E prostrou-se diante de todo o exército dos céus para adorá-lo. Construiu altares no templo do Senhor, o qual o Senhor tinha dito, o meu nome residirá em Jerusalém. Levantou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios do templo do Senhor. Fez passar pelo fogo seu próprio filho. Entregou-se à magia, à astrologia, à necromancia, à adivinhação. Multiplicou as ações que ofendem o Senhor, provocando assim a sua ira. A imagem de Aserá que ele havia talhado, colocou-a no templo do Senhor. O templo do qual o Senhor dissera a Davi, seu filho Salomão: neste templo, na cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome perpetuamente. Gente, isso é tão grave, tão grave. Aí fala aqui, né? Eles, porém, não obedeceram, mas foram seduzidos por Manassés. O povo foi seduzido por Manassés. E fizeram pior ainda que os povos que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. Olha o nível de perdição, de pecado, de idolatria que o filho de Ezequias cometeu sendo rei. E ele reinou durante 55 anos. Olha a desordem. Esse menino entrou com 12 anos. Com certeza, quem o aconselhava, as pessoas que estavam ao redor dele foram conduzindo ele num primeiro momento. Só que, gente, até 12 anos muito se faz. E ele podia ter preparado, Ezequias podia não só ter preparado o filho, como podia ter preparado tudo no reino, para que isso aqui que aconteceu nunca acontecesse. Mas Ezequias fez o quê? Ele foi egoísta.
Ele achou que tinha tempo para ordenar depois, ele achou que, bom, agora que eu tenho 15 anos, então eu vou esperar mais um pouco e depois eu faço, depois eu ordeno, depois eu educo meu filho, depois eu preparo meu filho para ser rei, depois eu arrumo essas coisas aqui, tudo isso que tá em desordem depois eu faço. Ou, gente, ele simplesmente, quem sabe ele entrou numa desordem tão grande, ele está tão desinteressado daquilo ali, pensando só em viver os seus 15 anos de vida que ele tinha, que ele nem pensou mais na ordem de Deus, que ele nem lembrou o que Deus tinha dito mais para ele. Por ser egoísta, por pensar somente no seu próprio prazer, nas suas próprias coisas, ele esqueceu do dever dele, ele esqueceu do chamado e do dever dele. E o povo foi arrastado, e a descendência dele foi arrastada para um pecado pior que existia. Gente, olha isso, fez passar pelo fogo seu próprio filho, Manassés. Isso aqui é um neto de Ezequias. Isso aqui é um neto de Ezequias, que foi oferecida a vida de uma criança sacrificada a ídolos. Você tem noção do tamanho do pecado, a gravidade do pecado, quanta gente morreu, quantos demônios foram colocados na vida daquele povo, do povo de Deus. Ele levou para dentro do templo do Senhor, da casa de Deus, ele erigiu altares e adorou a demônios lá dentro. Esse é o filho de Ezequias, o filho do homem que Deus revogou uma sentença de morte, o filho do homem que Deus fez voltar a andar à sombra 10 graus. Deus realizou um milagre extraordinário na vida do pai desse menino, no pai desse rapaz, desse homem que arrastou a nação para o pecado, para a idolatria, para a morte. Quantas mortes aconteceram? Quantas crianças foram sacrificadas a ídolos pelo pecado desse rei? Pelo filho de Ezequias, um homem que teve uma experiência com Deus. Gente, Ezequias teve uma experiência com Deus extraordinária. Ele foi curado miraculosamente. Mas Deus deu uma ordem que ele esqueceu. Põe em ordem tua casa, porque tu vai morrer. Gente, um dia a gente vai morrer. A gente não sabe como. Não, a gente não sabe quando. Ezequias sabia que era daqui 15 anos, a gente não sabe quando é que é a nossa hora. É por isso que a gente não pode dar espaço para as desordens e o egoísmo na nossa vida. Não é nosso lugar. Encerrando essa quaresma, encerrando esse tempo, né? Uma quaresma é um tempo de oração. A nossa vida de oração continua. O nosso posicionamento de oração continua e deve continuar ainda maior. Mas o nosso compromisso com a nossa mudança, com a ordem das coisas, não pode ser deixado para amanhã, não pode ser deixada para depois, não pode ser deixada para a próxima quaresma. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, nós precisamos cumprir o nosso chamado e o nosso papel hoje. O chamado de Ezequias era o quê? Ser rei em Judá. Deus o sustentava, Deus dava unção para ele ser rei em Judá. E ele foi rei. Ele fez muita coisa certa. Se a gente olhar toda a história dele, é muito bonita a história dele. Mas ele foi egoísta, ele pensou só nele mesmo. Ele não ordenou a sua casa, ele não cumpriu com o seu dever até o fim. E às vezes a gente é assim. Às vezes a gente vai escolhendo o que a gente vai fazer. A gente é egoísta, a gente deixa a mudança para depois, a gente deixa para ordenar a nossa vida depois. A gente espera mais um tempinho, a gente acha que sempre tem um pouco mais de tempo. Mas o tempo que nós temos é hoje. É hoje. E quem vai pagar, às vezes, pelo nosso egoísmo, pelas nossas más escolhas, são aqueles que nós mais amamos. Que são os nossos familiares, as nossas gerações futuras. Ora, o que eu preciso mudar e ordenar na minha vida hoje, eu vou mudar e ordenar na minha vida com Deus hoje. Eu vou planejar mudanças que são necessárias e tudo começa pelo nosso interior. Sair de nós mesmos, parar de pensar só no nosso conforto, só na nossa vontade, só na gente mesmo. Gente, não adianta nada a gente ter uma experiência miraculosa com Deus como teve Ezequias, se a gente não ordena a nossa vida para que além da gente, tá? No nosso dever se manifeste essa graça miraculosa de Deus. É uma vergonha. Eu acho vergonhoso olhar para a vida de Ezequias, um homem que teve tudo isso de experiência com Deus, mas que não ordenou a própria casa, que não ordenou dali para frente. Olha só, dali para frente, tanto mais podia ter sido feito, tanto mais ele podia ter investido, tanto mais
Ele podia ter, naquele momento daquela sentença que Isaías traz para ele, a gente não vê ele arrependendo e pedindo perdão, ou ele chorando amargamente pelos seus descendentes. Ele chorou amargamente por ele mesmo, mas ele não chorou amargamente pelos seus descendentes. Pelos seus descendentes que o profeta disse que iam ir para a Babilônia ser eunuco, ser escravizado, pela cidade santa que seria destruída. Ele chorou por ele mesmo. Ele não chorou por aqueles que eram responsabilidade dele. E às vezes a gente é egoísta assim, sabe por que a gente não quer ordenar a vida? Porque não satisfaz nossos desejos, os nossos prazeres egoístas, porque a gente vai ter que ser disciplinado, porque a gente vai ter que ordenar e fazer aquilo que é difícil. A gente não quer fazer o que é difícil, a gente quer fazer o que é fácil. E a gente quer que Deus faça o que é difícil, não é assim? Agora, para nós, durante toda esta quaresma, todo este tempo de oração, Deus foi muito claro muitas vezes em nos chamar a atenção para um ordenamento, para ordem, para a organização das nossas prioridades, a hierarquia de valores, a forma como a gente vive a nossa fé, se ela é da boca para fora ou se ela está nas nossas atitudes, que tipo de amor a gente entrega nas coisas que a gente faz, o que nós temos falado. Deus nos chamou a ordenar a nossa vida, a ordenar as nossas decisões, a pôr ordem na nossa mente, no nosso coração. E, gente, isso é graça. Deus tem graça para nós, sabe? Tudo isso, a ordenação da própria, a ordem na nossa casa, pôr em ordem a nossa casa, sair do egoísmo, sair deste lugar de egoísmo, a gente só vai fazer e só vai dar conta com a graça de Deus. É por isso que também, durante toda essa quaresma, Deus nos chamou para a oração, para uma vida orante, para uma vida de sacramentos, para uma vida de oração, conversar com Deus todo dia, rezar o terço, diante dos desafios do dia, diante da dificuldade, rezar jaculatória, Senhor Jesus, vem em meu auxílio, vem em meu socorro, rezar uma dezeninha para Nossa Senhora, pedir o auxílio da Virgem Maria. Agora, não apenas da boca para fora, mas do coração, render o coração, humilhar a própria vida, pôr as nossas escolhas diante de Deus, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Às vezes que a gente sempre se coloca em primeiro lugar, que a nossa vontade está em primeiro lugar, acima dos nossos deveres, acima das nossas obrigações. O dever de Ezequias era ser rei e ordenar o reino e formar o próximo rei, que seria algum de seus filhos. Qual é o nosso chamado? Qual é o nosso dever? É trabalhar? É ser dono de casa? É colocar o sustento dentro de casa? Como que nós executamos essas tarefas? É na santidade? É buscando honrar a Deus em primeiro? Ou é reclamando, amaldiçoando, falando mal, fazendo pela metade, fazendo mal feito? É nosso dever educar os nossos filhos e proteger os nossos filhos, proteger a pureza dos nossos filhos, proteger a mente dos nossos filhos. Nós somos responsáveis pela formação dos nossos filhos, ninguém mais é responsável por isso. Não é a escola, não é o Estado, não é a catequese, nós somos os responsáveis. Eu, mãe, eu, pai, nós somos os responsáveis. Nós temos cumprido, nós colocamos isso em ordem, a formação da virtude no coração dos nossos filhos, a formação. Gente, às vezes não são grandes coisas, sabe por que às vezes a gente não faz? Porque a gente pensa coisas muito grandiosas e elaboradas, porque a gente compara a nossa vida com a vida de outra pessoa que às vezes está anos na caminhada na nossa frente, a gente quer aquilo. Não, a gente vai passo por passo. A gente começa com pequenas mudanças, mas ordens que nós já sabemos que nós temos que fazer. Tem coisas que são pequenas, é um passo depois do outro, mas a gente já sabe que a gente tem que fazer. A gente já sabe. A gente só tá se esquivando de fazer porque vai dar trabalho, porque é difícil. Ordenar um horário para dormir, um horário para levantar, ordenar o uso das redes sociais, ordenar a nossa atenção, ordenar o horário que eu vou rezar, instituir um dia da semana com a minha família que nós vamos rezar o terço. Eu não tô falando nem todo santo dia, mas uma vez por semana. Instituir que missa não se falta na minha casa.
coisas pequenas, um passo de cada vez, diminuir e cuidar o acesso ao que os meus filhos estão vendo, ordenar a minha vida conjugal, olhar para o meu casamento não mais com um olhar para eu mesma, para minha vontade, mas olhar para o meu casamento pensando no bem e na salvação e na felicidade do meu cônjuge, buscando a vontade de Deus, sem desistir do meu lugar no meu casamento. Eu sei, gente, que ao final de uma oração assim, né, a gente podia estar fazendo um louvor, né? Mas essa não sou eu. Eu não consigo encerrar as coisas assim sem dar um caminho para frente. Porque senão a gente fecha uma coisa e pensa que acabou ali. Aí quem não recebeu a graça pensa, não foi dessa vez. Quem recebeu, oba, deu, sabe, igual Ezequias. Sem prestar atenção em todos os ordenamentos, em todas as coisas que Deus nos pediu, que Deus tem nos pedido. A gente não encerra um ciclo de oração e fecha ele ali. Não, a quaresma é para dar um gás numa caminhada que continua até o nosso último suspiro. Campanhas de oração nos ajudam, nos direcionam para dar continuidade numa caminhada. Não pode encerrar aqui. Eu não vou fazer com vocês um louvor por um tempo e encerrar aqui para vocês pensarem que o negócio acabou. Não acabou. Foi um gás. Foi uma direção. Direção para diversas áreas da nossa vida, graças que nós recebemos, a visão que foi ampliada, uma lembrança. Nossa, eu não lembrava mais que tinha que ser por aqui o caminho. Eu sou assim, gente, eu preparando as lives, eu rezando com vocês, eu vou lembrando de coisas, eu vou reordenando a minha vida, eu vou reordenando coisas. Quanto Deus falou comigo durante essa quaresma. E ela não acaba aqui. É daqui pra frente, é a cada dia, a cada manhã. A cada manhã mais um dia para eu rezar, para eu colocar em ordem a minha casa. É daqui pra frente. Sempre em frente, sem olhar para trás, sem ficar remoendo o passado, sem ficar lambendo as nossas feridas, sem ficar com pena da gente mesmo, sem ficar pensando, bem que eu podia ter recebido. Não, é daqui pra frente, é ordem na nossa vida. Põe em ordem tua casa, põe em ordem a tua casa, põe em ordem os teus pensamentos. Gente, às vezes são coisas muito pequenas. Não pense em coisas grandes, não pense em mudar 50 coisas que precisam ser mudadas. Olha para a tua vida e planeja com o Senhor o que eu preciso mudar hoje. Hoje, o que eu vou fazer diferente? O que eu vou fazer diferente hoje no meu casamento? O que eu vou fazer hoje na minha casa? Do jeito que eu vou trabalhar, do jeito que eu vou falar? O que eu vou mudar, o que eu vou pôr em ordem hoje na educação dos meus filhos? Hoje eu vou fazer isso aqui. Isso aqui que eu já sei que eu já devia ter feito. Mas como eu sou egoísta, eu fico empurrando para depois. Gente, nós plantamos árvores que os nossos descendentes podem comer os frutos. A nossa fé, a nossa oração, tudo que nós estamos rezando hoje, podem ser árvores frondosas e cheios de frutos que os nossos descendentes vão comer, que vão fazer com que eles se alimentem para o reino de Deus, que a fé deles seja firme, que a fé deles seja forte, que mesmo se afastando do caminho, eles retornem para Deus. Esses são os frutos que a gente pode colher lá na frente, e principalmente o fruto do céu, da vida eterna. Agora, se a gente se esquiva do nosso chamado, se a gente se poupa, eu quero me poupar, eu quero me economizar, dá muito trabalho, acho que não é bem assim, a gente não vai plantar. Ou a gente planta sementes de árvores que só vai ter folha, que não vai ter fruto. E aí as nossas gerações futuras, elas vão ter fome, elas vão ter sede de Deus, e nós não plantamos. Nós não plantamos. Quem sabe a misericórdia de Deus pode resgatar lá na frente, ou quem sabe eles vão ser como Manassés, que vão comer podre, lixo, comida podre do mundo, levar para a idolatria, para o pecado, para a morte as nossas gerações futuras. Nós não queremos isso. A responsabilidade é minha hoje, é minha. Não importa quem veio antes de mim, importa o que eu vou fazer agora para daqui para frente. Eu purificar e eu preparar um território fértil, eu preparar o céu para minha família. Eu preparar o céu para o meu marido, para os meus filhos, para os meus descendentes, até para os meus pais. Eu vou buscar o céu.
Eu vou plantar, eu vou colocar a minha vida em ordem, sem olhar para os outros, sem cobrar dos outros, sem cobrar do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, do marido, sem cobrar dos outros. Eu vou colocar em ordem aquilo que eu sei que eu preciso colocar em ordem. E até hoje eu me esquivei. Eu fico saindo, eu tomo decisão e volto atrás, eu vou um pouco e volto atrás, um passo para frente, dois para trás. Tem coisas que nós conseguimos mudar hoje, tem coisas que nós só vamos conseguir mudar depois que a gente ficar forte o suficiente, porque tudo é uma caminhada. Tudo é uma caminhada. Então, de tanta Eucaristia, de tanto jejum, de tanta penitência, de tanta oração, de tanto que eu já conquistei nos primeiros passos, daqui a pouco eu consigo conquistar algo maior. Mas enquanto eu não caminho, eu não faço aquilo que está ao meu alcance. Aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Aquilo que é pequeno hoje. Como que eu vou chegar lá na frente? A gente às vezes quer pular todo o caminho, quer pular todas as fases. E lá pro final, não tem, gente. Tudo é um caminho. Agora a gente não chega no objetivo final, a gente não chega no destino final se a gente não dá os primeiros passos. E sabe, às vezes é um caminho que a gente vai a pé. Às vezes a gente pega uma carona com alguém numa campanha de oração e avança uns quilômetros, mas às vezes a gente tem que caminhar a pé. Vai doer o pé, vai machucar, a gente vai ter pedra no caminho, vai ter obstáculo. E a gente continua em frente, colocando a vida em ordem, colocando a casa em ordem, seguindo em frente. Amém? Que o Senhor nos sustente, né? Que a gente não perca a esperança, não perca a esperança, não perca a esperança de rezar, não perca a esperança de seguir em frente, não perca a esperança em Deus. Deus é todo poderoso para nos salvar, para vir em nosso auxílio, para vir em nosso socorro. Nosso Deus é todo poderoso. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. A gente tem que seguir agarrado na mão de Deus e seguir em frente. Seguir colocando a nossa vida, a nossa casa em ordem. Amém? Nós vamos rezar agora a consagração a São Miguel. Pela última vez nessa quaresma, né? Encerrando a nossa quaresma, já dando glória a Deus, né? Por todos os frutos que nós vamos colher das orações desses dias, das exortações desse dia, desses dias de oração e das mudanças, né? Da ordem que nós vamos colocar. Nós vamos colher muitos frutos. Você vai colher muitos frutos. O esforço vale a pena. O esforço vai valer a pena. Vai ser difícil, mas vai valer a pena. Quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer: ainda bem que eu fiz isso. Ainda bem que eu comecei. Senhor, muito obrigada por tu ter me sustentado, por ter me trazido até aqui. Ainda bem que eu fiquei firme. É lá na frente que a gente vai ver, não é agora. Agora a gente não vê. Agora a gente sofre, agora a gente chora, agora a gente esperneia, agora a gente acha difícil. Mas se a gente perseverar, e lembra, pela nossa perseverança que a gente é salvo, é pela nossa perseverança que a gente alcança os bens prometidos, é pela constância, pela perseverança. Lá na frente a gente vai poder dizer: ainda bem que eu comecei. Ainda bem que eu fiquei firme. Olha o que eu tô vivendo agora. Se eu não tivesse dado aquele passo lá no começo, lá no final da quaresma, lá naquela quaresma de 2022, eu não teria chegado até aqui, eu não estaria colhendo, a minha família não estaria colhendo. Senhor, obrigada porque tu me trouxe até aqui. Gente, a gente só vê as coisas e só entende elas em retrospectiva. A verdade é essa. A gente só entende lá na frente. Agora é confiança e seguir firme. Amém? Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, ponho-me a mim própria, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. A pequena oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida, obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno,
aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para encerrar, quero lembrar do Padre Jonas. O Padre Jonas sempre falava assim, ó. Sempre falou assim, Monsenhor Jonas Abib, que santidade não se improvisa. E que a gente precisa viver hoje, agora na nossa vida, buscar viver hoje a forma como a gente pensa que tem que estar, para quando a gente for encontrar com Deus, para a volta de Jesus, ou para a nossa saída até Ele. A gente vive hoje. Amém? Muito obrigada pela oração de vocês. Vamos fazer sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por terem sido meus parceiros, minhas parceiras nesse tempo de oração. Vou continuar fazendo as lives, tá? Uma vez por semana. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã, eu vou fazer live de oração com vocês. E a nossa próxima campanha provavelmente será pelos casamentos, que foi a maior demanda, tá? Da nossa quaresma. E aí, semana que vem, eu já anuncio para vocês os 2 grupos que a gente vai fazer no WhatsApp, tá? Que eu vou fazer de oração e intercessão com vocês, pra gente se manter em oração. A gente vai fazer um grupo de oração sempre pelos filhos, é só isso, vai ser só oração, direcionamento de oração pelos filhos. E um outro grupo que será de oração pelos casamentos, pelos casais, tá bom? Eu vou falando com vocês, vou anunciando e a gente faz aí as nossas lives. Eu também, gurias, foi muito bom, já tô com saudade de fazer quaresma. Ó, eu vou continuar fazendo as lives, tá? A gente vai continuar fazendo as lives toda segunda-feira, às 7 da manhã e mais os grupos e a gente vai se mantendo ali em oração, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos nos falando ali pela caixinha. Hoje eu vou abrir a caixinha pedindo que vocês me digam o que foi mais importante, o que foi mais bacana na quaresma pra gente fazer essa partilha de encerramento, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia.